Pessoal, vamos então dar início aqui a mais uma aula, né? E dessa vez a gente inicia um dos assuntos que eu considero mais importantes na área do personal. Lógico, né? Depois que você tem o seu projeto estruturado em relação aos serviços, aquilo que você está oferecendo, né? Mas é o assunto sobre vendas, tá? E deixar claro o seguinte: nós vamos trabalhar noções, né, de vendas. Pessoal, primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que venda é ciência, tá? Se a gente não compreende isso, a gente não dá tanta importância, né, para a venda, né, para a técnica de vendas, tá? E deixar claro também que a gente vai trabalhar a venda dirigida para quem, né? Para a gente, né, para o personal trainer, para aquilo que a gente está planejando, que a gente está projetando, tá? Vendas é um assunto muito amplo, existem é, classificações do tipo de venda em relação ao negócio, tá? Mas eu vou tentar sintetizar da melhor forma possível, tá bom? Então a gente vai dar início hoje a esse assunto, tá? Ó, eu queria trazer aqui para vocês alguns livros, né? Eu selecionei três aqui, tá? O primeiro é Sete Passos para Ser um Líder de Vendas, né? É um livro bem legal, de fácil leitura e que está bem associado ao nosso negócio, tá? O outro livro do Tatsu, né? Você Nasceu para Vender Muito, tá? É um livro que primeiro aborda a história pessoal dele, né? É um cara que trabalhou na feira vendendo peixe quando criança, né? E depois começou a trabalhar com vendas, em outro tipo de vendas, claro, né? E se tornou uma das pessoas mais ricas aqui do Brasil, né? O outro livro, A Bíblia de Vendas, também um excelente livro, né? Que vai ajudar bastante. Se você puder comprar somente um, compre esse aqui, ó, tá? O do Hélio. É um livro bem legal, bem interessante. É, tem procedimento de venda, tem muita coisa que a gente já estudou também, tá? Mas é um livro bem legal, muito interessante mesmo. E como trata da história de vida dele, né? Fala muito do lado pessoal. Isso dá uma certa motivação para a gente também, tá? Então, assim, eu estou recomendando alguns livros, né? Primeiro para que vocês entendam, né, que realmente vendas é uma ciência. Tem muitos livros escritos sobre esse tema, tá? Então, é importante que vocês estudem sobre o assunto, tá? Para que aquele projeto que vocês montaram ele se materialize, ele torne-se realidade, né? Porque beleza, você tem o serviço um, serviço 2, você tem os preços, os planos, tudo certinho, tudo ajustado. Entra o próximo passo, que é venda. Você tem que vender. Se você não vender, você não tem cliente, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade aqui, né? Eu trouxe aqui um conceito de venda, né? O que é venda, né? Venda seria a transferência da posse ou do direito sobre alguma coisa mediante pagamento, né? Então, o que acontece, pessoal, né? Mediante pagamento. Qual que é a forma de pagamento hoje, né? É através do dinheiro. Nem sempre foi assim no passado, né? A gente a gente estuda isso na época de escola, né? Mas beleza. Então, na realidade, a gente não tem produto, então não tem posse, né? O nosso cliente ele está adquirindo o direito, né? Então, mediante pagamento, ele adquire o direito, né? Sobre o quê? Sobre o serviço que a gente está prestando, né? Então, a gente não transfere posse, no caso, né? O cliente, mediante o pagamento, né, ele adquire o direito de utilização do serviço que ele comprou. Então, o conceito é bem simples, né? Então,
no processo de venda, né, eu tenho o cliente, tá? E eu tenho o vendedor, que no caso somos nós, né? Aqui a figura ilustra um pouquinho de forma bem simples, né? Cliente aqui de um lado, o vendedor do outro lado, né? Então, pessoal, esse cliente aqui, né? Por que que ele adquire, né, determinado serviço? Porque ele acredita, né, que aquele serviço ou aquele produto, né, resolve um problema, tá? Ou uma necessidade que ele tem, tá bom? Então, eu comentei sobre isso na aula passada, tá? Que qualquer empresa, qualquer autônomo, né, o que que ele tem para oferecer? A solução para o problema do cliente, tá? Então, sendo bem específico, o cliente pode aparecer com um problema, por exemplo, ele quer emagrecer, né? Te procurou para isso. Ele acredita que você tem o quê? A solução para o problema dele. Se você apresenta a solução, se você tem um bom conhecimento técnico, você consegue se comunicar e explicar isso para ele, beleza, você fecha a venda, tá? Agora, isso está casando com o que eu falei na última aula, sobre conhecimento técnico, sobre comunicação, tá? Beleza, esse exemplo do emagrecimento, ele é um exemplo simples, porque as pessoas sabem que para emagrecer é exercício e alimentação. Mas, por exemplo, tem casos de pessoas com pressão alta, o hipertenso. Então, esse cara tem lá um problema, né? Só que, quando você tem pressão alta, beleza, o exercício é um excelente medicamento, mas ele sabe disso? Ou será que ele vai ter receio de treinar? Por medo da pressão aumentar ainda mais, né? Provavelmente ele vai ter sim, pessoal. Isso acontece na prática, tá? Então, mais uma vez, entra você, né, como vendedor, para explicar, né, que o teu serviço pode contribuir para ele. No exemplo do emagrecimento é mais fácil, tá bom? Agora tem outros exemplos, como o da pressão arterial. Tem pessoas com problema de coluna que têm receio de fazer musculação, né? Prefere, não, vou fazer um Pilates, vou fazer um RPG. Beleza, essas ferramentas ajudam também, tá? Mas a musculação convencional também é uma excelente intervenção não medicamentosa. Aí você vai ter que fazer o quê? Explicar para ele como, tendo conhecimento técnico e se comunicando adequadamente, tá? Em alguns casos, a nossa venda ela é mais fácil, tá? É mais fácil a gente apresentar a solução para o pro problema. Se for uma pessoa que chega e quer ganhar massa muscular, pô, todo mundo sabe, né, que a musculação convencional é a melhor estratégia para isso, né? É fácil você argumentar, né? Nem precisa convencer o cliente do contrário, ele já está ciente disso. Agora, em outras situações, não, tá? Requer muito conhecimento técnico, beleza? Vamos então fechar aqui esse. Ficou um pouquinho extenso aqui o vídeo, né? Quase 10 minutos, mas vamos fechar esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho da noção de vendas, tá? E a gente entra detalhando nos próximos vídeos, beleza?